Helder, bom te ver, hein? Boa noite a todos. Boa noite, vocês também. Tudo bem? Boa noite a todos aqui, meus noite. amados, meus queridos. Nós vamos iniciar, então, nosso estudo de Mateus, capítulo 12, versículo 5. E hoje vamos fazer um estudo baseado numa apresentação de Haroldo Dutra Dias, dentro do tema do estudo que nós estamos vendo de Mateus, né? Do Novo Testamento. Nós, aqui da Casa Espírita Cristã, em Vila Velha, nos reunimos todos os sábados às 19 horas para estudar o Evangelho. E nós vamos, então, ver aqui como vai ficar o nosso estudo, que sobre os 4 níveis... Acho que eu não compartilhei, não, peraí. Ah, não, está aparecendo, gente? Tá, né? Tá sim. É só aumentar o slide. Não, tudo bem, é isso que eu vou fazer. Aí vocês vão ficar bem na frente. Vocês estão lendo, não, né? Tá problema. Sim, tá certinho. Tá bem nítido. Tranquilo. Vocês conseguem ler? Então, é porque eu vejo vocês, então eu pensei que essa minha visão de vocês pudesse atrapalhar a visão do slide. E o que eu fiz? Antes de começar o slide propriamente dito, eu coloquei aqui o capítulo 12, do versículo 5º de Mateus, que é o que nós estamos estudando, onde Jesus, como nós já comentamos em outros estudos passados, está ali fazendo uma querela, né, com os fariseus e escribas, que estão questionando, e ele, lembrando a eles que os sacerdotes, né, nos sábados, também fazem coisas que depois não são culpados daquilo que fazem fora da lei, porque os fariseus e os escribas estavam cobrando Jesus por não estar dentro da lei. Mas Jesus conhece a lei e vai, a cada versículo, replicando a acusação dos sacerdotes com uma justificativa válida dentro do Antigo Testamento, que é o que os sacerdotes, né, os escribas e os fariseus mais acreditavam, até porque na época nem existia o Novo Testamento. Eles se reportavam apenas ao Antigo Testamento, considerando que o Novo Testamento só foi criado após a morte de Jesus, quando os discípulos, os apóstolos, escreveram sobre a vida de Jesus. E aí veio os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e as cartas de Paulo, etc. Mas o versículo que nós estamos nos referindo dizia o seguinte: Jesus falando com os fariseus e escribas: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Então, como eles estão querendo culpar os discípulos de Jesus de alguma coisa, se eles próprios, como sacerdotes, também fazem coisas que não estão dentro da lei, e isso passa despercebido, o pessoal faz um olho grosso, né? E eles não ficam considerados, não são considerados culpados. Então, aí a gente vai para o estudo propriamente dito. Os 4 níveis de interpretação da Torá, segundo palestra de Haroldo, de 19 de março de 2015. Então, aqui nós vemos, o Haroldo ele começa falando sobre Pardes. Pardes é um acróstico para os 4 níveis de interpretação dos textos da Torá, né? A palavra em si quer dizer jardim. Outros traduzem como pomar. Ou seja, eu não estou conseguindo enxergar direito. A atividade interpretativa é um jardim. Eu aprendo para cuidar. As iniciais do acróstico correspondem a 4 níveis de conhecimento e interpretação dos textos bíblicos. O nível 1, o caminho de Peshat, tem a parte como é escrito, né, a transcrição para o português,
e entre parênteses é como é pronunciado em hebraico. O caminho de Peshat, o nível 2, o caminho do Remes, o nível 3, o caminho da Midrash ou Drash, e 4, o caminho da Kabbalah. Alguém já deve ter ouvido falar em Kabbalah, que Kabbalah é o conhecimento superior, é um nível superior, inclusive o nível dos iniciados de várias religiões, que era o máximo de conhecimento que eles podiam aspirar aqui na Terra, né? E aí a gente vai ver direitinho cada um desses níveis. O Pshá é simplista, é análise rudimentar de um versículo, de uma passagem. São considerados os frutos, ou seja, todo mundo pode ver os frutos, né? O Remes, que é o item 2, sugestivo, sentido tipológico, que alude a uma exposição ampliada do sentido literal, são as folhas. Aí depois a gente vai ver um por um, sentido literal do que está escrito. O Drash, ou Midrash, demandado, é o método midrástico, né? Que é as ocorrências, né? Seiva, é uma análise das ocorrências, aí é uma análise mais profunda. É algo que você sabe que existe dentro da árvore, que é a seiva, mas você não vê, a não ser que você, não é? Faça um furo lá e vê a seiva escorrendo, né? E Sod, que é o último nível, é o nível oculto, nível místico ou metafísico da passagem. Geralmente, uma inspiração ou revelação alcançada eu estou com dificuldade de ler o texto todo, por exegetas, rabinos, cabalistas e aspirantes. É a raiz da árvore, que só você cavando a árvore... Tem muitas árvores que têm a raiz exposta, mas a raiz mesmo, onde surge a árvore, onde a semente se transformou em árvore, ela está oculta. E para você ter acesso a ela, é preciso que você... São as raízes mais profundas. Exatamente, você cave fundo. Isso eu tirei da Wikipédia, porque eu quis complementar a passagem anterior, o item anterior. Então, vamos lá, especificação de cada nível. O Pshat é o primeiro nível, é o sentido literal, puro e simples do texto. Mas não é, está vendo como eu estou com dificuldade? Literal, sentido literal, ao pé da letra. É o sentido do texto. Haroldo pede que se tome cuidado com isso. O Pshat é o sentido literário, ou seja, exatamente o que está escrito, sem alterações ou interpretações. Ele lembra que Jesus faz essa pergunta ao doutor da lei: onde está escrito a lei? Como lês? Ou seja, como a interpretas? Há que se buscar o sentido das palavras... Oi. Só um minutinho. Você parece estar com dificuldade em ler. Eu estou, porque eu estou vendo... Eu estou. Tendo em conta que você está vendo nos vendo, né? Isso. Você com o cursor, você puxa o quadro para o lado. Bota em cima e puxa do lado que ele vai. Você não está no... Eu posso ler aqui também. Como? Você não está no computador? Estou. Pois é, você bota o cursor em cima e puxa ele de lado que ele vai. O quadrinho vai todo do lado direito. Se é o caso seu aí, né? Mas mesmo assim ainda fica... Eu já fiquei, mas mesmo assim ele tampa. Ele encolhe todo, ele encolhe o suficiente para que você possa ler. Ah, agora que eu entendi. Espera aí, Gil. Agora que eu entendi, Gil. Espera aí. Ele não está indo, não. Para nós aparece perfeitamente aqui. O Marcelo se ofereceu para ler aí, Gisela. Espera aí que eu acabei pulando de página aqui. Voltou. Eu vou ver se eu vou ver se eu vou ocultar a miniatura do vídeo, depois eu vou ver se eu consigo voltar. Vamos lá. Então, ele lembra que Jesus... Há que se buscar o sentido das palavras desconhecidas ou não entendidas. No Pshá se estuda a estrutura literária do texto. Se a gente não conhece as estruturas literárias, as divisões do Gênesis, e aí ele está falando do Gênesis, que é o primeiro livro, né, do Antigo Testamento.
A gente vai voltar nisso sempre, pois a gente não domina o que está escrito. E é isso que está escrito. Não é? Olha, mesmo assim ainda ficou lá em cima. O primeiro capítulo trata disso. A ordem é essa. Cada dia, as palavras, ver qual o significado da palavra no dicionário, prestar atenção na gramática. O que ele quis dizer com isso? Que se você for ver uma frase, ainda que você vai se ater ao sentido literal, você tem que conhecer cada palavra, o significado. Mesmo que aquilo vai estar escrito lá, por exemplo, estamos fazendo um estudo do Evangelho. Se você não conhecer a palavra Evangelho, mesmo que você entenda que nós estamos fazendo um estudo, você não vai conseguir entender o que é que nós estamos estudando. Então, não tem nenhuma interposição aí de sentidos ocultos. É um estudo do Evangelho, uma coisa simples. Mas se você não conhecer a palavra Evangelho, você não vai saber o que nós estamos estudando. É nesse sentido que ele fala que nós temos que saber Por isso que ele fala em exegese, né? Exegese, né? Exatamente, das palavras. Uhum. Então, os outros níveis, que é o remés, o drash e o sode, são níveis puramente interpretativos. O segundo nível, que é o remés, nós seguimos a estrutura sintática e gramatical de um versículo, levando em conta que certas palavras possuem um significado simbólico ou metafórico. A leitura já foi iniciada no Pshat. O remés é o mundo das metáforas. Aí começa o significado metafórico. É interessante. Então, olha só o exemplo que ele deu, que eu gostei muito. Quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, ele não está falando de fila de banco, porque na fila de banco, se você for o último, você é o último mesmo. Não é esse o sentido. Há um sentido metafórico. Então, no primeiro nível, no Pshat, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é o que significa o que você está lendo. Mas se você já vai ler um pouco mais aprofundado, você já tem que buscar entender o que está escrito. Não é só você ler e compreender a parte literal. É você compreender o que está por trás da parte literal. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que Jesus se reportava? Os mais humildes, que serão os últimos, né? Serão considerados mais elevados. E aqueles que se arvoram em primeiros, aqueles que se deixam levar pela vaidade, pelo orgulho, e que se colocam à frente, serão realmente os últimos. Então, este é o sentido do remés, sentido metafórico do estudo. E aí, olha que interessante. Haroldo relata acerca de um congresso em Goiás, onde foi procurado por uma jovem grávida de uns 30 e poucos anos, que devia estar quase dando à luz. Ela o procurou apavorada. Seus olhos estavam lacrimejando. Estava assustada. Segurou sua mão com a mão fria. Ela estava suando, fria, mas suando frio. Porque o tema da palestra do Haroldo tinha a ver com transição planetária. Ela leu o sermão profético e estava escrito: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ela estava angustiada porque Jesus tinha dito: ai das grávidas. Ela leu o nível Pshat direitinho. Ai das grávidas, ela entendeu, e das que amamentarem. Mas e o sentido remés? O sentido metafórico disso? Então, o que ela diz? Ai das grávidas que amamentarem naquele dia, está escrito isso. Ela conseguiu, mas o nível remés ela não conseguiu. E aí eu fui tentar buscar o significado. Isso aí, vocês sabem que está no sermão profético, né? Quando Jesus fala, haverá guerras e rumores de guerras, mas não será o fim, mas é apenas o início das dores, e vai uma série de informações
sobre os fatos que estão acontecendo no momento. E aí eu resolvi perguntar ao Aloysio Elias o que ele entendia sobre isso. E ele me disse o seguinte, que ele achava que não tinha grandes significados mais profundos, mas que nos dias de hoje, imaginem as grávidas e as mães vendo seus filhos passarem por tantas dificuldades. As próprias mães, né? Aí com o Covid, aí eu estou acrescentando. Os filhos sem poderem sair de casa, as dificuldades, né? E lembramos, inclusive, uma informação que eu estava lendo também, que também as próprias pessoas, as próprias mães que tiveram Zika e que os filhos nasceram com problemas, tudo nessa época, né? Mas, na realidade, isso é um sentido metafórico, porque se você tiver fé, se você tiver resiliência, né, resignação, você vai enfrentar qualquer dificuldade, mesmo que o seu filho sofra e que você sofra junto, que não é fácil uma mãe ver o filho sofrer. Mas tudo é a questão da fé em Deus, né, e de como você interpreta sem se apavorar. Os amigos espirituais nos têm, vocês sabem disso, nos têm orientado, né? A gente vê isso em Divaldo, em palestra de Divaldo, em palestra de outros palestrantes, que nós não devemos nos apavorar, não devemos nos desestabilizar, desequilibrar nessa época, porque o desequilíbrio é muito ruim, é péssimo para qualquer tipo de problema que a gente passe. E se a gente está enfrentando uma pandemia e a gente sabe que Jesus está no leme do barco que nós estamos, no qual nós estamos atravessando essa tempestade, nós temos que confiar que Ele sabe para onde está nos levando. O que vocês acham? Concordo plenamente. Com certeza. Tem que ter confiança em Deus, né? E Deus é o melhor para cada um de nós. Essas interpretações aí também tem mais de um sentido. Tem. E mais de uma interpretação. Isso que eu ia falar também. Pode significar outras coisas. Isso aí foi o que ele me disse. Né? Isso aí foi o que ele me disse, mas é a opinião dele. Eu já vi outras opiniões. Mas tem aqui também a questão desse ai das grávidas, né, que é o momento que nós estamos vivendo, né? É um momento de que alguns espíritos que se programaram reencarnar nessa época, né, eles ou sabiam, ou os que têm essa possibilidade, né, que seriam momentos difíceis, né? Então, tem um lado que você citou, né, Giselda, não é só não é pelo fato da mulher engravidar e dar à luz, né, e que ela vai estar colhendo problemas, não é isso, mas é o contexto da reencarnação nesses tempos, né? Então, eu acredito que tem algo a ver também nesse sentido, né, que os livros que a gente tem, os que falam de transição planetária, né, que falam desse momento, eles relatam dessa questão, né, que é um momento muito delicado, porque é necessário que a humanidade mantenha a fé e a elevação mental, mesmo nesse tempo difícil, que é exatamente o que você falou, mas que por falta de evangelização e falta de fé em Deus, os pensamentos são mais voltados para o aspecto e para o âmbito negativo, e aí atrai as trevas. Por isso que alguns espíritos, ao estarem já no ventre da mãe, os inimigos espirituais de séculos percebem a presença dele por que são espíritos que estão em trevas, né? E já a partir do ventre da mãe já passam a tramar contra aquele espírito que está ali, que já não é mais aquele
aquele perseguidor ou aquele espírito problemático de outros tempos, né, de séculos atrás. Então, tem esse contexto que, numa única frase, tem muita coisa, muita informação, né? Tem esses contextos relacionados à reencarnação, né? É isso mesmo, Marcelo. Você foi muito coerente com o seu comentário. É isso mesmo. Se a gente está aqui nessa época, que nós devemos até agradecer a Deus pela oportunidade, porque nós temos aprendido muita coisa e é a oportunidade de nós praticarmos, de nós ajudarmos também, porque se nós temos um pouquinho mais de conhecimento e se nós temos mais condições financeiras melhores, nós temos que ajudar de qualquer maneira que nós pudermos. Nós não estamos aqui à toa, não. Né? E é um momento muito delicado. Então, vamos lá ver o que o Haroldo continua aqui dizendo. Ele refere-se também à palavra dia, no capítulo 1 da criação, no livro Gênesis de Moisés. Primeiro dia, onde, né? No princípio, criou Deus, né? Aí ele fala no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e criou o sol no quarto dia, né? Então, o Haroldo fala, mas como é que tinha dia se o sol não havia sido criado? Para muita gente isso passa batido, né? No nível literal, há uma contradição no texto. Se você for ler e tentar entender literalmente, você vai, peraí, vai ser justamente isso. Pois não pode ter dia se não tinha sol, e nem noite. Então, é óbvio que a palavra dia aqui precisa ser interpretada no nível remes, no nível metafórico. É dia com outro significado, e não o dia da rotação da Terra em torno do próprio eixo, que dá aproximadamente 24 horas e alguns quebradinhos. Não é isso. Às vezes um texto é complexo, às vezes uma parábola inteira é uma metáfora. Às vezes você pega uma passagem do Evangelho e todas as palavras são metáforas. Então, lembrando, ele não diz aqui que nesse caso do dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, isso ele se referia a períodos, né, geológicos. E depois Kardec vem falando sobre os 7 períodos, que seriam os 7 dias, embora dentro desses 7 dias exista uma série de divisões, subdivisões, né? Então, seria dia no sentido de primeira etapa, primeiro período, segundo período, terceiro período, e no quarto dia, ou no quarto período, é que o Sol foi criado. Então, a mulher lá, a moça que havia falado, ela não deu conta do remés, que é um nível metafórico, porque é óbvio que Jesus não estava falando de gravidez biológica. Ele não está falando de um processo de gestação biológica. E ele não está falando de uma amamentação da lactente, do seio, do leite materno. Esse é o nível remés. A palavra tem um significado literal, né? Mas quer dizer outra coisa. A gente tem que estar atento ao nível da metáfora. Ele refere-se também à palavra Diana, isso que eu já vi. E gravidez pode ter outro significado também, né? Uhum. Até no nosso entendimento. Exatamente. Também. Não era uma gravidez física. Não Ele era uma disse que não é uma gravidez gravidez biológica, ele disse, né? biológica, né? Não é Exatamente. uma gravidez biológica. Isso. É porque você, como uma metáfora, você pode usar a palavra gravidez. Exato. O Pode. Allan Nos Kardec fez uma análise. Nos discursos se usa a palavra num outro sentido, que não seja o sentido da gravidez biológica, e é um tipo de expressão que reflete uma gravidez que não seja essa.
a gravidez de uma gestante, né? Até a amamentação também pode ser transferência de energias maternas, né? Sei lá, isso aí tem tanto, como dizem vocês, tanta interpretação que... Tem mais de uma interpretação, mas o Allan Kardec ele comentou que são imagens que Jesus usou para tocar, impressionar as inteligências que ainda eram muito rudes. Ele se valeu de pinturas vigorosas, de cores bem acentuadas, visto que se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas de apanhar a delicadeza das formas. Aí o Allan Kardec fez um comentário sobre isso aí. Uhum. Tem um outro aspecto aí também, né? É porque as escrituras, elas são atuais a qualquer tempo, né? Então, toda a mensagem de Jesus, todo o evangelho de Jesus, hoje ele é atual, ontem ele foi, amanhã ele vai ser. Então, essa forma de colocar vai avançando com o tempo também, com a nossa própria evolução também espiritual e intelectual, também ele vai se encaixando nos diversos estágios dessa evolução. Isso mesmo, César. É isso mesmo, César, bem colocado. A gente, à medida que vai tendo mais conhecimento, vai descobrindo coisas que antes não imaginava, né? Com certeza. No sentido bem grosseiro, como a gente pode falar que nós estamos aqui em casa, né? Quando você fala assim, no sentido bem grosseiro, né? Fulano está mamando nas tetas do governo. O que significa isso? Pegou né? pesado. Pegou pesado, mas é isso né? mesmo, é isso mesmo. Pois é. É isso mesmo. É igual nos poemas também, né? Você coloca figuras para que aquilo fique bonito e... Figura, porque aí é uma licença poética. Licença poética é licença infinita, poética, né? É infinita. Com certeza. Às vezes a gente usa aí uns termos na poesia que, se você realmente for buscar literariamente, você não encontra. E dizem que advogado inventa a palavra. Inventa mesmo. De vez em quando a gente inventa a palavra. Nós inventávamos a palavra. Né? Hoje não descreve advogado mais, né? e poeta, né? Tem licença para fazer o neologismo. É verdade. No finalzinho, eu queria fazer uma homenagem, mais uma vez, a Yolanda, a Beth, a Giselda, que não é mãe, mas vai ser, ou já é, que tem tanto filho espalhado por aí, Giselda. Será? Bom, eu tenho um aqui, né? Ajudei a criar, né? Nasceu aqui, né? Ajudei a criar, né? Não é? Sobrinho filho. Eu, por exemplo, tenho uma opção de filho, de neto, tudo espalhado por aí, sobrinho, tem um monte. Verdade. No final, então, no final, a gente vai ouvi-lo, com certeza. Uhum. E aí, o Haroldo fala sobre... Mais um comentário, Elisa. Pois não. É interessante que essa questão da interpretação, que não é bem... O que eu quero dizer aqui não é bem interpretação, é questão de mensagem que vem para a gente daquilo que a gente está lendo, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente faz as nossas orações matinais, a gente sempre lê um trechinho do Evangelho. Então, a gente começa lá começou, né? Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1, depois até o final de João, volta lá em Mateus, e cada vez que a gente passa, a gente pega uma mensagem diferente, que é a mensagem atualizada para aquele dia. Então, as palavras são as mesmas, mas a mensagem que vem é uma mensagem diferente. Elas são adaptadas à era atual, né? E também tem a ver com o contexto que a gente se encontra, né? Muitas vezes, alguma coisa que aconteceu e você, isso aí está ilustrando o que ocorreu com essa pessoa, ou conosco mesmo, né? Isso aí varia muito, realmente, César. A gente gasta um tempo, né? Desde que começa Mateus até chegar a João, a gente lê um pedacinho, né? Poucos versículos por dia, né? Até chegar em João, e na hora que volta em Mateus, já passou um bom tempo, então a gente está vivendo outra situação diferente, né?
E aquela leitura se encaixa naquilo que a gente está vivendo, igual você falou aí agora, né? É verdade. Então, aí é outra questão da mensagem que a gente tira daquilo que a gente leu, apesar das palavras serem as mesmas. Você vê que as Deve palavras falar aí para frente algum tipo de interpretação, ele deve falar aí, né? Fala, Helder. Vocês veem que as interpretações elas continuam sempre as mesmas, as interpretações, colocações do Evangelho. O que muda é o nosso entendimento. Quando a gente vai aprimorando o nosso entendimento, as coisas vão ficando mais claras, o nosso entendimento vai ficando melhor. Fantástico isso. Correto, é isso mesmo. Estás certo. Então, Haroldo comentando que um fariseu falou, comentando com Jesus, esse fariseu. Isso aí, inclusive, está no próprio capítulo 12, se vocês quiserem ir mais um pouquinho à frente, de Mateus, no versículo 38. Que já que Jesus era o Messias, desse então um sinal para eles. Jesus respondeu que nenhum sinal seria dado a essa geração a não ser o sinal de Jonas. O que significa isso? O que é o sinal de Jonas? Se o fariseu não entendia, ficou sem entender mais ainda. Outros exemplos de significados metafóricos. Se seu olho te escandalizar, arranca-o. Ninguém vai arrancar, né? A própria reencarnação trabalha isso e a pessoa vem cega, né? Ou ela sofre algum acidente e perde a visão. Se tua mão te escandalizar, corta. Isso tudo é o sentido remesso. Essa figurinha aqui ao lado é o Jonas, que está lá no Antigo Testamento, que ficou... Engolido por uma baleia. Exatamente, foi engolido por uma baleia e ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, até que a baleia o expulsou. E aí Jesus comenta, no próprio Evangelho ele faz esse comentário, que ele ficaria... Deixa eu dar uma lidinha aqui, peraí, gente. Aqui, ó. Pois que assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra 3 dias e 3 noites. Olha só, gente. Então, o sinal de Jonas, ele está se referindo o que eu darei para vocês é o sinal de Jonas, ou seja, prestem atenção que o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e depois, no coração da terra, e depois ressuscitará. E qual é o fato mais importante, justamente, do Evangelho de Jesus? Um dos fatos mais importantes foi a ressurreição. Foi a partir da ressurreição de Jesus, que a gente já comentou isso aqui, que os apóstolos entenderam finalmente o objetivo da vinda de Jesus, porque reconheceram que Jesus continuava vivo, eles não tinham entendido ainda o que era a ressurreição, o que Jesus queria dizer quando dizia que a vida era eterna. Na realidade, eles não tinham, no momento, na época, elementos que pudessem fazê-los entender. Quando Jesus ressuscitou, que eles entenderam que Jesus estava vivo, continuava vivo, mudou totalmente. Eles perderam o desânimo, eles estavam depressivos com a morte de Jesus, achando que tudo tinha acabado, e passaram aí, reagiram de tal maneira que começaram, então, a crescer, a implantar o Evangelho de Jesus, a trabalhar em benefício do amor, da caridade, do conhecimento, divulgando. Só aí que eles se tornaram realmente, verdadeiramente, aqueles apóstolos como Jesus viera, né, os escolhera e tiveram todo esse tempo passando para eles essas informações. Mas sem a ressurreição, eles não teriam reagido. Eles estavam simplesmente perdidos. Na Boa Nova, tem essa passagem também, né, que do momento que os
apóstolos pedem um sinal dos céus, né? Comentam com Jesus, foi Tadeu que comentou, e aí tem um outro trecho do mesmo capítulo que fala que ao pé da cruz Jesus já estava crucificado, né? Um pouco antes dele desencarnar, ele pega e fala para Tadeu, ele chama Tadeu e fala: Tadeu, esse é o sinal dos céus. É isso mesmo, é bonito, né? É muito lindo. A gente tem que realmente entender tudo no sentido remés e nos outros sentidos, que vocês vão entender ainda, que é muito, muito interessante, são muito interessantes. Agora, quando ele fez referência a Jonas e a baleia, isso aí é uma lenda que existiu, né? Isso é uma Não metáfora. É uma metáfora. Né? É uma metáfora. A questão da baleia é uma metáfora. Não existiu isso. Até porque, se ele ficou esse tempo todo dentro da baleia, já deu tempo de digerir, né? Já tinha dado tempo de digerir, né? Agora, se ele expulsou de que lado, é que a gente não sabe. Mas vamos lá. Se for uma anaconda, 2 horas depois já está ouvido, né? Pois é. O texto na íntegra está aqui, ó. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele, porém, lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal. E, na realidade, quantos sinais Jesus fez? Quanta cura? Ressurreição de Lázaro. Uma série de fenômenos que ele nem precisava ter feito, mas ele quis fazer para marcar a passagem dele, né? Principalmente as curas que foram muito relevantes, muito impressionantes. E eles não queriam mais o quê? Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas, que era uma metáfora, né? Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites. E aí vamos... Tem uma... Hein, Giselda, eu não sei qual é o texto, eu acho que é uma poesia, se eu não me engano, que fala que Jesus ele foi ao umbral, né? E foi procurar o Judas durante esses 3 dias. Ele não estava à toa, vamos falar assim. O que Jesus fez nesses 3 dias? Se ele é o mestre, né? Se ele é o Cristo, ele foi atrás de Judas. Não sei porque que as pessoas acham que Jesus ia ficar parado 3 dias e 3 noites, né? Então, assim, é muito bonito, né? Nossa Senhora. É muito interessante isso. Existe uma lição, uma mensagem, que eu não me lembro agora qual é o livro, no livro do Irmão X, em que, acho que foi Tiago menor, né? Que foi o Tiago que ficou, no final, teve aquela desavença com Paulo. O Tiago maior é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Então, o Tiago menor estava ali esperando Jesus, se preparando para Jesus, para ver Jesus, papapá. E, de repente, Jesus veio caminhando na direção dele. E Jesus foi passando, e ele disse: Senhor, onde vais? Vou em auxílio a Judas, que precisa de atenção. E passou. E tem a ver com isso que você está falando. Agora, eu não me lembro mais qual é o livro. Oh, meu Deus, eu olhei aqui. Nossa Senhora, não. Então, vamos mais rapidinho, né, para ver se a gente consegue chegar ao final. O terceiro nível, Drash ou Darash, descobrir o significado através do Midrash. Terceiro nível, simplesmente omite a estrutura sintática de um versículo e até mesmo ignora seu contexto, percorrendo a Torá em busca de significados apontados pela alusão e pela associação. Ele não fica lendo o versículo todo, ele pega trechos e vai buscar em outros textos, em outras fontes de informação, alguma coisa que tenha a ver com aquele texto. No nível Darash, ou Midrash, pega-se um texto e vai se associando com outros textos, que compõem o chamado colar de pérolas. Então, é a técnica do colar de pérolas que o Emmanuel usa na série Fonte Viva. Olha que interessante.
ele pega um versículo e sai fazendo N conexões. E a gente pensa, isso é Haroldo, né? Eu só digitei. E a gente pensa, meu Deus, de onde ele tirou isso? Para entender Emmanuel, tem-se que passar pelo pshat, quer dizer, o sentido literal da frase, pelo remés, que é a parábola, o sentido metafórico, e entrar no drash, que é o terceiro nível, o nível da associação, conexão entre os sentidos do texto. Então, esse que é o terceiro nível, é você pegar um texto e começar a buscar como é que a gente fala? Sumiu da minha cabeça. Buscar recursos em outros textos para enriquecerem aquele sentido que você está vendo ali. É interessante isso. E é o que Emmanuel faz. Ele pega uma palavra, um versículo, e começa a desenvolver aquilo. E você diz, mas ele fala num versículo e, de repente, ele fala sobre outra coisa. Mas, justamente, aquela outra coisa tem muito a ver sempre com aquele versículo. Às vezes o Haroldo fala que é como se fosse um Lego, que você vai montando um quebra-cabeça. Você pega uma pecinha e procura outra pecinha em outro lugar. Aí vai montando o quebra-cabeça. Isso. O Emmanuel usa isso aí que você está falando. Exatamente. E eu vi Pode falar. Não sei se foi numa palestra em algum lugar que o Divaldo diz que a Joana de Ângeles diz que o Emmanuel teve acesso à Biblioteca Divina. Quando no Caminho da Luz, quando ele começa a falar, lá na introdução do Caminho da Luz, ele diz que ele via as cenas sobre tudo aquilo que ele descreveu no livro como se fosse um filme na cabeça dele, como se ele estivesse vendo as imagens passando numa tela de computador, numa tela qualquer, né? Imagina os recursos que existem. Foi dado saber, ou seja, tem coisas que ele não teve acesso. Claro, né? Claro, né? E você vê que quantos recursos que existem no mundo espiritual, né? Então, nós estamos muito distantes ainda, né, desses recursos. E a gente sabe, inclusive, que esses espíritos como Emmanuel, André Luiz e outros desse nível, né? Humberto de Campos eles também, continuam estudando, inclusive, os ensinos de Jesus, o Evangelho de Jesus em outros níveis, né? É como diz não sei se foi, acho que foi o André Luiz, não, é Emmanuel que nos fala, né? Que no próprio Pai Nosso, cada palavra do Pai Nosso, cada palavra tem um significado profundo que a gente levaria algum tempo para poder entender cada palavra do Pai Nosso. Imagine as outras falas de Jesus, né? A gente sempre, cada pessoa entende segundo o seu conhecimento, seu nível de aprender, né? de absorver aquele ensinamento. Às vezes olhamos para um versículo, olhamos para o título e pensamos, esse título tem a ver com o versículo. O que Emmanuel pretende? Aí, quando se começa a ler, vai se percebendo as conexões que ele faz. Aí, existe uma notazinha aqui. Numa palestra realizada no 3º Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, Haroldo comenta que ele encontrou num determinado livro a explicação de que os judeus utilizavam o método do colar de pérolas para analisar o Torá. Cada pérola tem seu valor. Então, Emmanuel utiliza o mesmo método, retirando determinadas palavras contidas em versículos evangélicos e desenvolvendo um texto com essa palavra. Exemplo. Os exemplos são mais fáceis da gente entender, né? Perdoai 70 vezes 7 vezes. Ele, então, escreve o texto analisando o perdão. Sode, que é o último nível, a leitura mais íntima e profunda de um texto seguindo a concepção mística da Cabala. Cabalá em hebraico, pronuncia-se Cabalá. E atingindo um grau de profundidade do significado que vai muito além dos anteriores. Interpretação mística e espiritual dos textos. Acesso apenas a estudiosos que conseguiram
vencer os 3 primeiros níveis, semelhante aos iniciados egípcios, hindus, etc. O estudioso do nível Sod fazia uma promessa de não transmitir a ninguém o conhecimento que iria adquirir nesse passo. Olha que interessante. É a questão dos sacerdotes hindus. Estou negando, né? A informação, né? Dos hindus, não, dos egípcios, e os próprios faraós, que também eram iniciados. Eles conheciam sabiam de várias informações ligadas à morte, à continuação da vida, tanto que eles levavam para o túmulo vários objetos que eles achavam que iriam necessitar do lado de lá, né? E uma série de outras informações que nós outros só viemos a ter acesso através do Espiritismo. Ô, Zelda, o que você diria agora, então, em relação, por exemplo, o que não se sabe, o que está trancado, por exemplo, lá no Vaticano, né? Quantas informações que não são divulgadas fazem parte dos mistérios, né? E dos segredos que não são revelados. Algum dia serão, uma biblioteca das mais diversificadas possíveis no Vaticano, com informações que não se tem acesso com facilidade. Aliás, nem com dificuldade. Não precisa ir muito longe, não. Quantas informações sobre nossos irmãos de outros planetas, né, de discos voadores, objetos não identificados, que foram escondidos principalmente pelos norte-americanos, né? Porque se fosse divulgada, a coisa poderia até apavorar as pessoas, né? Então, muita coisa agora que está sendo divulgada, estão escritos lá, guardados a 7 chaves nos arquivos da NASA e de outras instituições governamentais lá. Fala, Helder. É por isso que a causa espírita, em termos de estudos e trabalhos também, né? Ele nos deixa apaixonados, porque as pessoas, por mais esclarecidas que sejam, elas não procuram esconder nada para elas. Elas, pelo contrário, elas fazem questão que isso seja aberto a outras pessoas, que elas façam uso e passem para frente esse legado todo. Então, essa causa espírita, ela é maravilhosa demais, porque nos auxilia no entendimento, e as pessoas que têm mais... Vocês mesmo, por mais simples que seja, têm mais conhecimento que eu e alguns que estão aqui no nosso estudo, vocês, com o maior prazer e o maior carinho, vocês fazem questão de estar passando isso para a gente. E outros que sabem um pouco mais, como Haroldo e outros mais, Mildinho, eles vão passando com o maior carinho e o maior amor. Então, essa causa espírita que a gente trabalha internamente e externamente ao mesmo tempo, ela é fantástica, é maravilhosa. Também acho. Graças a Deus, né? E, finalmente, gente, sobre a Cabala, Haroldo refere-se a vários artigos de Bezerra de Menezes, publicados no jornal O País, quando Bezerra de Menezes escrevia no jornal O País sob o pseudônimo de Max, né? Sobre a interpretação do Evangelho. Esses artigos foram reunidos numa coletânea de 3 volumes. Haroldo foi examinar os artigos de Bezerra de Menezes e descobriu vários artigos de Bezerra sobre Cabala, esse conhecimento sódio, né, de nível superior, associados ao espiritismo. Ficou surpreso em saber que Bezerra tinha vasto e profundo conhecimento da Cabala. Ele ficou assustado diante dessa constatação. Bezerra conhecia muito sobre a Cabala. Ele usava Cabala, doutrina espírita e evangelho. E Haroldo ficou aterrorizado. Ficou uma semana assustado, porque ele não imaginava isso. Então foi conversar com a irmã Aila, que vocês estão vendo aqui na foto. Ela é uma freira, uma madre católica, é amiga dele. Uma amiga, né, sobre isso. Porque ela foi à Espanha, que é um grande centro da Cabala, e estudou, uma grande professora.
E ela lhe disse: Uai, maninho, por que você está assustado? Ela teve essa informação, olha só, ela teve essa informação acerca do conteúdo de O Livro dos Espíritos que ela estava relendo na ocasião. Uma freira católica relendo o Livro dos Espíritos e disse para ele: por que você está assustado? O conhecimento SOD, né, da Cabala, está contido em todo o Livro dos Espíritos. E acrescentou: a Cabala é o espiritismo do judaísmo, aquilo que você falou, Chaco. Todas as perguntas que estão no Livro dos Espíritos estão na Cabala. Estou na Cabala. Quer mais? Lembrando aí que o Dr. Bezerra de Menezes foi o Zaqueu, né? Então ele tinha esse conhecimento como o hebreu, né? É verdade. E, só para terminar, Haroldo lembra que tudo estava oculto desde o princípio em virtude das necessidades da humanidade. As pessoas não poderiam saber da verdade, não tinham conhecimento, né? Não tinham condições psíquicas para ter o conhecimento da verdade. A primeira revelação pega a humanidade na fase da infância. Jesus, tudo isso são revelações também de níveis, né, de interpretação do Evangelho. Jesus encontra a humanidade na fase da maioridade. Emmanuel, lá no A Caminho da Luz, fala que quando Jesus veio, ele inaugurou na Terra a maioridade espiritual da humanidade. E o Espiritismo encontra a humanidade na fase da maturidade. Por isso, o Espiritismo fala abertamente, viu, Helder? Por isso, o Espiritismo fala abertamente sobre questões espirituais. Espírito, mundo espiritual, perispírito, reencarnação, tudo assunto que era objeto de discussão lá dos conhecimentos dos egípcios. Antes não se podia falar. Você não vai pegar uma criança de 2 anos de idade para discutir a crise política do Brasil, ao menos que essa criança seja um gênio. Tudo tem que estar adequado ao grau de compreensão. Então, a palavra aqui é ou e é. Não é ou, a palavra é e. Isso e aquilo, né? Não é essa interpretação ou aquela, mas é essa interpretação e aquela, mais aquela. Uma se juntando à outra até você chegar ao nível superior das interpretações. Começa do início, passa para uma fase mais difícil um pouco, para uma fase mais profunda, até chegar à última interpretação. Amadurecimento, né? Ó, Giselda, que estudo bonito, hein? Gostei. E o... Compartilha conosco depois do grupo, se você puder. Sim. Com certeza. Se puder passar para a gente essa palestra, eu até procurei aqui no YouTube para ver se eu achava ela. Eu tenho aqui, eu vou passar para vocês. Eu tenho ela também, mas tem no YouTube. Eu estou com... no grupo, Gisela. Pois aqui, eu tô com o portal aqui embaixo, ó. www.portalseg, Velho Testamento Estudo, exatamente, mas foi esse que eu não consegui entrar. Então, gente, é isso aí. O resto a gente já viu a maior parte. Muito bom, Giselda. Excelente. Muito bom mesmo. Parabéns. Muito bom, parabéns. Tem aquela... Gratidão, minha amiga Giselda. Parabéns. Gente, eu sei que vocês, assim como eu, né, gostam de se aprofundar. Então, só trouxe uma coisa que o Haroldo falou, que não é nem meu, né? Oi, Ritinha, você está aí? Eu consegui chegar em casa. Está de lá 7h30. Como dizia meu tio, Zelda, tenho sede de conhecimento. Todo mundo tem. Egeu, fala aí sua poesia. Tenho sede de conhecimento. Fala sua poesia para a gente compartilhar com nossos amigos aqui. Veja bem. Em homenagem às mães, né? Isso eu acabei de fazer. Eu fiz hoje, agora de tarde. Meu Deus! Mas poeta é poeta. Fugiu. Chico também tinha. Você acha que foi você, Gil? Você estava incorporado. Acho que eu botei lá, em inspiração, em espiritual. E, na verdade, fugiu um pouco o estilo que eu geralmente estou adaptado, né? Que mais é soneto, né? Soneto e é que eu tenho algum estilo, eu não sei. Eu estou mais pela inspiração. Não, mas todo mundo tem estilo. Mas aí é o seguinte,
Espelho de mãe. A data que se apresenta a cada ano, relembrando a todos o símbolo maternal, ofertado por nosso Pai divinal, é a esperança de manter sempre em bom plano nossas mentes ativas em elevado cabedal. Tempo passa, caminhamos nós rumo à imortalidade, mas sempre escudados desse aconchego que se vê em cada arrebento, a criança ainda em seu apego, buscando a cada dia o treino da felicidade desse coração que nos protege sem sossego. Se tudo na vida sofre constantes modificações, não se pode dizer o mesmo a essa evidência. O manter sempre o teor da sagrada paciência vela a todos os seus com rebuscado coração, sem exigir em troca qualquer outra diligência. O retrato em grossas linhas aqui traçado é de uma mãe em seu sentido verdadeiro, na sagrada missão, compromisso o tempo inteiro, e por Deus, nosso Pai, a nós reservado, misericordioso legado, não deixando filho algum desamparado. Nem tudo dessa pérola de luz a que se pôde falar, por faltar-nos palavras de valiosa expressão, mas o sentimento filial que há em nós de gratidão ensinou-nos que a esse ser devemos muito amar, respeitando-o em toda e qualquer situação. A toda evidência, destaque maior se faz de sublimada, altiva figura universal, reverenciada por todos por luminar manancial de riqueza de luz a nos trazer subida paz, por ser a mãe das mães, Maria, Rainha Angelical. Nossa, muito lindo. Uau. Parabéns, meu filho. Deus te Bravo. É, garotinho. Parabéns. Nós vamos Bravo. encerrando o nosso estudo aqui. Feliz Dia das Mães para todas as mães e para a tia Juju a também. gente GG. permanece aqui para fazer Beijo o nosso a vocês. encerramento pessoal. Feliz Dia das Mães Pode para ver. todos que estão nos ouvindo. Feliz Dia das Muita Mães, paz para nos as mamães e corações. vovós. Ah, valeu, Dia Marcelo. das Mães, Não tem a. Feliz Dia das Mães para todos. Beth, Parabéns. Para Yolanda, todos. Rita, Obrigada. Obrigada. Para todos. Muita Giselda paz para todos. também. Feliz Dia das domingo. Mães é para todos. É Todas. isso aí. Feliz Dia das Mães para todos. Essa Chacu sua também, voz né? é iluminada. Feliz Dia das Mães para Chacu também, né, Marcelo? Ah, É, legal. esse ele é Olha pai. quem É tá pai e aí. mãe. Pai. O Chacu falou que é pai e Pai e mãe. mãe. Dia das Minha Mães. mãe, Lindo. minha mãe é viva, mas ele O Marcelo tem merece mãe, tem que essa dar feliz homenagem. Dia das Mães para sua mãe. Ele fala isso para mim, mas eu sempre dedico Feliz Dia das Mães a ele também, além da minha mãe. Que legal, gente. Que bom. Isso aí, gente. Feliz Dia dos Meu pai é Pães. pai. É claro, eu Mãe. também acho. Seu pai é muito Ele é especial. e já foi algumas Acho que outras Gil vezes. é pai também, né, Gil? E eu já ouvi essa história também, viu, Ó. tio Gil? Parabéns. Como sou? Beijo Seu para pai e todo mãe. mundo, hein, gente? Bom Beijo. domingo. Giselda, dá um beijo Beijo. especial na tia Beijo. Juju. Beijo no coração.